Bem-vindos a mais uma aula de redes de computadores. Pessoal, é imprescindível, antes de assistir esta aula que está começando agora, que vocês assistam na totalidade a última aula, já que faz algum tempo, pela paralisação da instituição. É a última aula do dia 14 de maio. Nesta aula, nós trabalhamos máscara de rede e, consequentemente, máscara de subrede, uma vez que nós criamos uma rede classe C e dividimos ela em 4 subredes. Nesta rede classe C, no final da aula, a gente demonstrou aqui no Packet Tracer que equipamentos da rede 1 não conversavam com equipamentos da outra rede, Ou melhor, equipamentos da subrede 1, obviamente, não conseguem pingar em equipamentos das outras subredes 2, 3 e 4. Bom, vamos lá. Nós criamos naquele momento, eu estou reproduzindo isso no simulador, esta parte da rede. E essa parte da rede tinha um computador 200.123.123.3, ou seja, o computador 3 da rede 200.123.123, primeira subrede, certo? De 0 a 63, lembra? 0 o nome da subrede, 63 o broadcast dessa subrede, e de 1 a 62 os endereços utilizáveis para a gente colocar equipamentos. Legal. Na mesma subrede, o 13, menor que 63. Ainda na primeira subrede, o 23, o 33, o 43, o 53, e aqui deveria ser o 63, certo? Não está configurado, por quê? Porque não pode colocar 63, já que ele é o broadcast dessa rede, certo? Mas o simulador mostra isso, não claramente, mas ele vai dizer que a gente não pode configurar esse computador com o endereço 200.123.123.63, se eu colocar a máscara de divisão em subredes, a 192, certo? Por quê? Porque ela cria a primeira rede de 0 a 63, então 63 é o endereço de broadcast da primeira subrede. Se eu clicar aqui, ele vai dizer que o IP é inválido para esta rede, para essa máscara de divisão em subredes, ok? Então, na ocasião, a gente usou 200.123.123.65, porque 64 seria o nome da segunda subrede. E aí a gente conseguiu colocar tranquilamente a máscara de subrede, ok? Sim, mas observem, esse equipamento passa a estar na segunda subrede, assim como o equipamento 73, 200.123.123.73. Legal. Então, a primeira subrede, olha lá, nós estamos em que equipamento aqui? Vamos pegar o PC0. Nós estamos no equipamento 3, certo? A máquina 3 da rede 200.123.123. E com ela eu vou pingar no broadcast da primeira subrede. Então, eu vou lá no comando e vou criar um comando ping, certo? Ping 200.123.123.63, broadcast da primeira subrede. Isso quer dizer que devem responder todos os equipamentos da primeira subrede. O 3, o 13, o 23, o 33, o 43 e o 53. Ok? Vamos verificar? Vamos, olha lá.
o 13, 23, 43, 53, 33. Todos eles respondendo. Ou seja, a primeira subrede está funcionando corretamente. Eu adicionei aquele exemplo lá, outros equipamentos que estão configurados na última subrede. A última subrede, lembra, vai, né? Olha só, a divisão é em 4 subredes, de 0 a 63, a primeira, de 64 a 127, a segunda, de 128 a 191, a terceira. Então, acima de 192, de 192 a 255, a quarta. Então, acima de 192, nós estaríamos todos na última subrede, ok? Então, olha só essa configuração aqui, né? Ó, 213, última subrede, 223, 233, 243, certo? Legal. Qual é o broadcast da última subrede? 200, 123, 123, 255. Mas para aí, 200, 123, 123, 255 não é o broadcast de toda a rede classe C? Será que agora ele vai ser só o broadcast da última subrede? Vamos lá, vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui, então, o computador 213 e com ele eu vou pingar o broadcast 200.123.123.255. Esse broadcast é da última subrede? Por definição, sim. Mas, por definição, ele também é o broadcast de toda a rede. Ah, e quais os computadores que vão responder? Olha, eu já vou antecipar para vocês que os computadores que vão responder são os da última subrede no simulador. Certo? Então, no simulador, no Packet Tracer, certo? Vão funcionar como subredes válidas a primeira e a última, certo? A maioria dos autores nos diz o seguinte, gente, até coloquei o textinho que eu tirei de um dos autores que eu gosto de consultar, que se chama Júlio Battisti, e coloquei aqui embaixo, ó. Na prática, a primeira e a última subrede são descartadas, pois o primeiro endereço IP da primeira subrede, ou seja, no nosso caso 200.123.123.0, e o último IP da última subrede, no nosso caso 200.123.123.255, representam simultaneamente o endereço da rede, o 200.123.123.0 é o endereço de toda a rede, mesmo dividida, né? E o 200.123.123 é o endereço de broadcast, ou deveria ser de toda a rede. Certo? Ó, na prática, a maioria dos autores diz isto aqui, não use a primeira e a última subrede. Ah, João, por que tu não disseste isso na aula passada? Porque era muita informação ao mesmo tempo. Esse é um conteúdo um pouquinho mais complexo, que tem muitos conceitos, né, para a gente adquirir. Então, agora o que só muda? Muda o seguinte, gente. Segundo alguns autores, tu pode ter instabilidade na rede se tu usar a primeira e a última. Bom, minha recomendação, não as usem. Isso muda o quê? Ora, eu tinha dividido com 192/26, 2 ao quadrado, lembra? 2 ao quadrado, se eu dá 4, ou seja, 4 subredes. Por que 4 subredes? Divisão em 4 subredes, por quê? Porque eu usei 2 bits 1 para invadir o conjunto de zeros que determina a
alocação de equipamentos de rede, que identifica os equipamentos de rede e não a rede. E eles passaram a identificar a rede também, no nosso caso, subrede, divisão em 4 subredes. Ora, se eu não usar a primeira e a última, então eu não estou efetivamente dividindo em 4 subredes, eu estou dividindo em 4, menos a primeira, menos a última, menos 2. E muitos utilizam esse método, esta fórmula, para divisão em subredes. Ou seja, se eu coloquei mais 4 bits, se eu invadir a parte que identifica os equipamentos com 4 bits, ele é o expoente da base 2 para me dizer o número de subredes. 2 na 4 é 16 subredes. Mas se eu não vou usar a última nem a primeira, então é 2 na 4 menos 2. 16 menos 2. Eu vou ter 14 subredes. Efetivamente eu vou ter 16, mas vou usar só 14. Então vocês vão se deparar nos livros com isso. Entendam que é disso que eu estou falando. Certo? São essas as razões do que vocês vão se deparar. No simulador, Packet Tracer, qualquer versão deles, a primeira e a última funcionam como subredes independentes e, como vocês viram aqui, dá para utilizá-las. Certo? Meu conselho, quando vocês estiverem trabalhando numa empresa, descartem a primeira e a última, porque a possibilidade de dar inconsistência, né, vocês não podem levar para a vida profissional de vocês.